um momento de inspiração através da palavra de Deus. Eu tenho trabalhado as quartas-feiras com o texto de Hebreus capítulo 11, então abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11, vamos ver o versículo de 1 ao 3 e depois o versículo 6, que é o tema de hoje com a vida de Noé. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Versículo 7, o personagem de hoje, Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Mais uma vez, só o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Como eu comentei nas quartas anteriores, o texto de aos Hebreus é uma carta anônima que é escrita ao povo judeu recém-convertido ao cristianismo, então chamado de judeus messiânicos, e que estavam na fé em Cristo Jesus, a fé igualzinha a nós, porque Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia ascendido ao céu, e essa geração, assim como a nós, já estava aguardando o retorno, a segunda vinda de Cristo Jesus. Eles estavam passando por perseguição dos romanos, por perseguição dos próprios judeus. Pouco tempo depois da escrita dessa carta, Jerusalém será invadida, completamente destruída, e haverá uma grande mortandade dos judeus e dos cristãos de maneira em geral. Então, quando o autor escreve essa carta, escreve dentro de um contexto de dor, de tristeza, de perseguição, de dúvidas, de angústia, e vai lembrando ao povo judeu, agora convertido a Cristo Jesus, que outros personagens já haviam passado por dificuldades. A dificuldade não era um privilégio só daquela geração. Tivemos outros personagens também crentes em Cristo Jesus, também fiéis à palavra de Deus, e que sofreram momentos de tragédia, momentos de angústia, de perseguição, de tortura e de morte. Então a ideia de montar essa galeria no capítulo 11 com vários personagens, vários heróis da fé, era demonstrar que homens e mulheres comuns, porque tiveram fé verdadeira, genuína, no Deus verdadeiro, no Deus único, conseguiram prevalecer, conseguiram suportar as dificuldades. E dos personagens que nós vamos passar, sem dúvida alguma, Noé é um dos mais conhecidos. A história da arca, a história do dilúvio, ela é contada, e mesmo pessoas que talvez não tenham um convívio de fé, não participem de uma comunidade de fé, de uma igreja local, conhecem, mesmo que à distância, a história de Noé. E o texto vai dizer que Noé foi divinamente avisado, divinamente instruído. E esse é o primeiro ponto aí da nossa atenção. Noé foi avisado de uma maneira muito prática, objetiva, que haveria um dilúvio. E durante 120 anos ele e a sua família trabalhou naquela arca para que quando a chuva viesse eles estivessem preparados. A verdade, querida, é que Deus também tem nos avisado, Deus também tem nos instruído. A palavra de Deus, ela é a instrução máxima de Deus para conosco. Através da sua palavra, Deus se revela, Deus excede infinitamente mais a nossa capacidade de entendimento. O Espírito de Deus
confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus perscruta ou entende profundamente a mente do Pai. Então, uma vez que Deus nos instrui através da sua palavra, o Espírito Santo vai nos clarificando. E a grande verdade é que nós temos sido avisados que haveria tempo de guerras, rumores de guerras, texto de Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, o texto de Apocalipse, falando de eventos que precederiam a volta do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo um momento que este momento também já foi divinamente avisado. Momento de fome, de guerras, rumores de guerras, momentos de tragédias, momentos de conflitos domésticos, pais contra filhos, filhos contra pais. A palavra de Deus vem nos avisando. Então, assim como Noé foi avisado, a grande verdade é que também nós temos sido avisados do plano de Deus. E o texto lá de Gênesis capítulo 6 vai dizer que a geração de Noé era uma geração absurdamente complicada, era uma geração maldosa, uma geração promíscua, uma geração violenta. E de novo, quando a gente compara a história de Noé, o aviso que Noé teve e a geração a qual Noé vivia, a gente não vê muita diferença. Vivemos numa época também de promiscuidade, vivemos numa época também de violência, vivemos numa época também de corrupção, vivemos numa época também de rebeldia ao Deus verdadeiro. Noé estava numa geração parecidíssima com a nossa. Agora tem um detalhe: Noé foi achado justo diante de Deus. E o texto de Gênesis capítulo 6 diz no versículo 8: porém Noé achou graça diante de Deus. Noé achou favor, Noé achou misericórdia. Noé foi visto no meio de um grupo de corruptos, no meio de um grupo de idólatras, no meio de um grupo de violência, de tudo aquilo que também vemos na nossa geração. Deus viu Noé de uma maneira diferente e apartou, separou Noé. Querido, Deus também tem observado a nossa geração. Será que eu e você seremos encontrados como Noé? Será que Deus vai nos ver, nos observar e nos achar diferentes da geração ao qual nós estamos inseridos? Essa é uma boa reflexão para a minha vida e para a sua. O texto diz que Deus achou graça em Noé. Deus viu integridade. O versículo 9 vai dizer assim: Noé era um homem justo, íntegro entre os seus companheiros. Entre a geração de corruptos, entre a geração de malfeitores, entre a geração de idólatras, entre a geração daqueles que praticavam violência, Deus viu e disse assim: olha, Noé é diferente, eu vou preservar Noé, eu vou cuidar de Noé, eu vou guardar a vida de Noé no meio do caos. Queridos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor no meio do caos, mas só dá para a gente descansar no Senhor se de fato a nossa vida está nas mãos do Senhor. Porque no meio do caos, Noé pôde descansar, porque ele foi guardado, protegido pela mão do Senhor, porque Noé confiava em Deus. Noé foi divinamente avisado e Noé obedeceu, Noé reagiu à palavra de Deus. Também hoje temos sido divinamente avisados de maneiras múltiplas, e de novo eu vou insistir, que a palavra de Deus é a maneira principal. Deus tem falado através da sua palavra, mas Deus também fala através da natureza, conforme o texto de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que mesmo o poder e a própria divindade de Deus pode ser percebida na criação. Então, o universo, a natureza, os céus, as estrelas, de maneira múltipla, o meio ambiente tem falado algo, e nós precisamos dar ouvidos ao que Deus está nos falando. Bom, Noé foi divinamente avisado por Deus e reagiu. Noé obedeceu.
E o texto diz, voltando a Hebreus capítulo 11, lá no versículo 7, o texto vai dizer que Noé foi avisado acerca de acontecimentos que não se viam. Então Noé precisou agir pela fé. Noé reagiu à palavra pela fé. Era uma coisa que não se via. Inclusive, não existia chuva, tempestade. E Noé não estava perto de um grande mar para construir a arca. Então Noé foi divinamente avisado de coisas que não se veem, e Noé acreditou na palavra de Deus. Querido, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que tem essa convicção dos fatos que não se veem, pode descansar em meio à turbulência, em meio à tribulação, em meio ao caos. Noé estava numa geração corrupta, no meio de muita violência. Foi anunciado por Deus que haveria um caos, ele deu ouvido e descansou. Noé não se apavorou. E aí, querido, vem nesse sentido aqui mais um ponto de reflexão para nós. O Deus que cuidou de Noé no meio do caos, no meio da tragédia, no meio da tribulação, é o mesmo Deus que cuida da minha vida e cuida da sua. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Agora, uma coisa que eu tenho dificuldade, talvez você vai ter também, é de entender que há momentos que Deus nos livra da tragédia e há momentos que Deus permite que passemos pela tragédia. Noé não foi retirado antes do dilúvio. Noé foi guardado dentro do dilúvio. E há momentos que Deus permite que passemos pela dificuldade, e esse passar pela dificuldade muitas vezes refina a nossa fé, torna a nossa fé aprovada, como é o caso da fé de Noé, e vem parar na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, ou pode ser para que fique como testemunho. Então, há pessoas que vão passar pela tribulação e vão ficar nelas. A pessoa pode ser, inclusive, ter a sua oração uma negativa da parte de Deus. Nós vemos que Paulo orou a Deus. Paulo tinha uma dificuldade, uma doença, alguma adversidade, chamado de espinho na carne por ele próprio. E o texto bíblico diz que ele orou a Deus e Deus disse: não, Paulo, eu não vou te curar. Eu não vou tirar isso de você. E naquele momento Paulo teve uma reação de uma maturidade de fé absurda, que a gente, talvez eu não tenha, você não tenha, mas a gente deve buscar essa maturidade, porque Paulo vai dizer assim: tá bom, eu entendo, eu aceito de bom grado ficar com a doença, ficar com a dificuldade, ficar com o espinho da carne, porque agora eu estou entendendo que o teu poder, o poder de Deus, opera também na minha fraqueza, também na minha limitação, também na minha doença, também no espinho da carne. Queridos, há momentos que Deus permite que passemos pelas situações para que o poder dele seja manifestado em nós. Em ambos os casos, Deus nos livrando da tempestade, da calamidade, da doença, da enfermidade, do desemprego, ou Deus nos livrando no desemprego, na doença, na calamidade, em ambas situações Deus continua sendo Deus, e nós precisamos aprender a descansar no Senhor. A palavra Noé, esse nome pequenininho, Noé, significa repouso. Diante de um momento de calamidade, Noé repousou em Deus. Ele repousou antes, quando recebeu a notícia, e pôde trabalhar com paciência no Senhor, lembrando, foram 120 anos de trabalho. E equivocadamente algumas pessoas dizem assim: olha, durante 120 anos Noé pregou. Não, Noé não pregou, Noé estava trabalhando. Noé estava fazendo trabalho de carpinteiro. Ele estava desenvolvendo ferramentas e levantando uma arca. Noé não estava pregando, porque não haveria conversões. Deus já havia decretado o juízo. Era uma sentença. Então Noé não ia pregar porque não haveria conversões. 120 anos é porque deu trabalho mesmo. E Noé, durante esses 120 anos, ele não murmurou. Ele trabalhou, ele confiou no Senhor.
Em dado momento, Noé entra na arca e ele também confia no Senhor. Apesar do texto bíblico falar de 40 dias e noites de chuva, o período em que Noé ficou dentro da arca beira 1 ano e 1 mês, porque não foram só as águas das chuvas, mas nós temos as águas dos abismos, do centro da terra, que irromperam, e demorou muito tempo para que essas águas abaixassem. E durante esse período Noé também confiou no Senhor. Querido, nós estamos no meio da tempestade, ainda estamos passando pelo dilúvio aí desse momento de isolamento, de coronavírus, de dúvidas, de incertezas, de informações que não batem, são descasadas. A gente confiava em Deus antes do dilúvio, vamos confiar em Deus dentro do dilúvio. Vamos crer que Deus continua a nos guardar, a nos conduzir, que Deus em nada foi pego de surpresa, que Deus continua no controle de todas as coisas. Noé foi divinamente avisado, nós também. Noé resolveu trabalhar em cima da palavra de Deus, trabalhemos nós também. Quando o dilúvio chegou, Noé aguardou o tempo de Deus, aguardemos nós também, e saibamos que Deus continua agindo, que Deus continua no controle.